ouvi certa vez uma frase que dizia o seguinte: você nunca conhece gente demais. Isso significa que networking é muito importante para você progredir na carreira. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai tratar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a conversa de hoje, eu tenho o prazer de receber dois convidados muito especiais aqui no Robert Half Talks. Vou começar aqui pelo Marcos Milhos, fundador da Sales Coaching. O Marcos tem uma vasta experiência aí em diversos temas relacionados a social selling e temas que circundam esse. É autor de livros e é alguém muito presente aí no LinkedIn, compartilhando conhecimento, com consultoria, com informações e tudo mais. Marcos, é sempre uma honra falar com você. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje. Eu que agradeço, Cássio. Muito obrigado. Mas sempre é gratificante assim, essa troca de ideia que a gente faz, conversar sobre mercado, técnicas de vendas. Sempre é bem legal participar dos eventos que você ajuda a organizar. Muito legal, uma honra ter você aqui. E de volta aqui com a gente, eu acho que pela quinta vez, pelas minhas contas aqui, e gostaria até que fosse mais, o Leonardo Berto, Branch Manager aqui da Robert Half. Ô Léo, sempre bom ter você aqui. Eu estava contando aqui antes de começar, acho que foram 5 episódios com esse, né? E acho pouco, viu, Léo? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite, Cássio, um prazer estar de volta aqui. Obrigado pela oportunidade de dividir esse espaço com o Marcos, e é um tema que eu acho que traz muito valor para todo mundo, na carreira, no universo empresarial, familiar. Acho que é um tema que vai ser super importante. Vai sim, porque o tema, eu acho que é um tema do qual ninguém escapa, né? A gente, por viver em grupo, viver em sociedade, é natural, né, que você precise manter as relações, você precise ter os seus contatos, né? Aí vem minha primeira pergunta aí para vocês. Cultivar o networking hoje, né? Você tem um relacionamento saudável e produtivo hoje com o mercado, com as pessoas da empresa, com pessoas de outras empresas, do seu setor, até de outros setores. Vai render resultado quando? É um projeto de curto prazo, médio prazo, longo prazo? Como é que vocês veem isso? Bom, Cássio, eu vejo hoje um impacto dessa, vamos chamar, da transformação digital. Sei que se fala muito, né, transformação digital e tal, quase um jargão hoje, né? Mas se você olhar, depende se é um Instagram ou vai olhar o LinkedIn, você pode ter milhares de conexões, né? Mas o próprio algoritmo, né, que existe muita briga com relação a isso, ele está entregando a sua mensagem, o que você posta, enfim, para muitas vezes, de repente, 5% da sua base ali de pessoas. Você não consegue administrar uma relação próxima com 1.000 e poucas pessoas, 2.000 pessoas. Então, hoje, eu acho que tem esse impacto do que se fala de influência, ou como é que você vai trabalhar esse networking, né? Eu tenho no LinkedIn, aqui, que é a principal rede que eu trabalho corporativa mesmo. Eu uso o Instagram pessoal e o Instagram profissional, tá? Mas, para mim, onde eu trabalho meu networking mesmo é no LinkedIn. E eu faço, né, um trabalho com LinkedIn já há alguns anos. Em 2018, por aí, 2017, acho que 2018, eu me lembro que eu fui conversar com o CEO da Ace Ventures, tá? O Pedro Weingartner, que é conterrâneo meu gaúcho, e a gente trocando uma ideia, e ele falou assim, pô, se hoje ele dando um parâmetro, assim, né, de você crescer a sua base de contatos, de networking pelo LinkedIn, falou, pô, se você não tem aí no mínimo uns 10.000
umas 10 mil conexões, né? Você não pode estar se julgando aí, de repente, que está influenciando, que está impactando o seu mercado. E eu fiquei com aquilo, eu guardei, na época, eu acho que eu tinha umas 800 conexões só no LinkedIn. E aquilo foi uma coisa que ele marcou e eu comecei a trabalhar mais forte o LinkedIn, compartilhar. Então, eu não estou só pedindo as conexões, eu preciso fazer uma gestão dessa amizade, desse network. E hoje eu estou com mais de 20 mil conexões. Tá? O que eu faço? Eu tenho que fazer uma manutenção dessas conexões. Então, eu tenho que estar postando conteúdo pertinente, eu tenho que estar fazendo entregas para essas pessoas que me seguem, ok? E você fazer essa manutenção, muitas vezes, enviando um convite para alguma coisa. Por exemplo, o lançamento do livro, para mim, dos meus últimos livros. Eu interagi muito com a minha base, com o meu network no LinkedIn. Tá? Então, isso foi uma coisa também de aprender a usar o digital ao meu favor. Aqui trazendo uma abordagem de mercado, né, de construção de carreira, eu acho que o exemplo é muito bom, porque a gente mensurar o curto, médio e longo prazo também tem muita relação com o tipo de abordagem e a forma como eu vou construir essa rede de contatos. Existem pessoas que baseiam suas relações em relações imediatistas. Então, eu tenho uma capacidade de construir um networking para um determinado objetivo com foco no curtíssimo prazo. Exemplo, quando eu estou atuando na venda de uma solução ou na promoção de um conteúdo para uma situação específica, né? Então, por exemplo, eu vou vender um serviço específico às empresas para final de ano, ou eu vou ofertar um conteúdo específico conversando com a mudança de governo ou a mudança do modelo de trabalho. Eu tenho oportunidade de criar a minha rede, a minha base, vislumbrando diferentes situações. Agora, é inegável o poder do networking no médio e no longo prazo. De uma maneira geral, as pessoas buscam criar relações, todo mundo quer se sentir seguro, quer se sentir protegido de alguma maneira, ou como o Marcos trouxe, a questão da influência é importante hoje no convívio social e corporativo, e você constrói a relação não necessariamente de um dia para o outro, mas você alimentando, fomentando, trazendo conteúdo, e eu gosto muito da expressão que o Marcos traz de trabalhar a tua rede, trabalhar aquele determinado público que você quer atingir, a tendência é que você ganhe consistência. E a consistência te torna referência, seja no ambiente corporativo, familiar ou social. E o benefício do longo prazo é a confiabilidade, né? A segurança que a tua marca pessoal vai trazer. Então, a gente vê muito isso, por exemplo, o impacto muito bom quando a gente analisa os cursos de pós-graduação, MBA, que às vezes não necessariamente levam a pessoa de forma objetiva a uma mudança de carreira, porque eu fiz determinado curso, eu consegui uma mudança ou fui para determinada empresa, mas o ambiente onde você está inserido num contexto com pessoas de empresas diferentes e diferentes experiências por um longo espaço de tempo, te abre infinitas possibilidades, né? Então, super importante esse conceito do trabalho da rede, né? Da dedicação. Lembrei assim de alguns negócios que eu fiz nos últimos tempos, né? Que o meu trabalho é consultoria e treinamento, foco em vendas, tá? Então, passei a minha carreira toda trabalhando muito em multinacional que vende software. Tá? Então, IBM, Oracle, SAP, Microsoft, tá? E essas amizades que eu fiz há 20, de repente 30 anos atrás, essas amizades que eu fiz, o networking que eu fiz nessas empresas, acabou me ajudando agora, quando eu tenho minha consultoria, porque esses ex-colegas estão me procurando para eu dar treinamento para a equipe de vendas deles. Então, como você falou, né, tem um investimento de curto, médio, longo prazo. Então, é importante quem está nos ouvindo aqui lembrar isso, que
essas amizades, o que você está criando, o que você está construindo de relações hoje, pode ajudar você daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Agora, você deu esse exemplo aí, Marcos, de, poxa, conhecer pessoas nas multinacionais, onde eu trabalhei e tal. Imagino que, assim, o relacionamento ali seja muito natural, né? Você, ainda que não almoçasse com aquela pessoa, até vocês se cruzam, eventualmente participam de uma reunião e tal, e naturalmente vocês se conhecem. Pro bem e pro mal, né? Mas vamos falar aqui pro bem, assim, deixando uma imagem positiva. No LinkedIn é um outro jogo, é um jogo mais de volume, né? Quando você trabalha hoje essa imagem online, você vai se relacionar com gente que você nunca viu, provavelmente você nunca vai ver, e você tenta criar um laço ali, ainda que um pouco mais fraco, mas criar um laço. E isso acontece, não estou aqui questionando se é possível ou não, a gente sabe que a gente faz isso. Agora, como você fazer isso de um jeito organizado sem pegar mal, sem parecer, sei lá, interesseiro, sem parecer autopromoção, né? Porque, afinal, você, né, como o Léo colocou aí, isso é parte da carreira, é parte de repente, conseguir um emprego melhor amanhã, né? Então, como é que faz isso de um jeito mais natural, sem parecer o cara chato? Tem uma etiqueta, vamos chamar assim, velada, mas ela existe, uma etiqueta, tá? E um dos cursos que eu tenho online gravado sobre social selling, a primeira parte dele é uma orientação para você trabalhar o seu perfil, porque com foco no LinkedIn, totalmente, tá? Só LinkedIn. O seu perfil no LinkedIn, ele é um outdoor 24/7. Ele está lá mostrando você dia e noite, completo, tá? E muitas vezes pode parecer uma coisa básica, mas as pessoas não trabalham a parte de configuração no LinkedIn. Então, o perfil da pessoa, às vezes, pode não mostrar a foto para quem não é com conexão dela. Então, você imagina que um headhunter, por exemplo, está fazendo pesquisas no LinkedIn sobre pessoas que conheçam determinado tipo de segmento de mercado, enfim. Esse headhunter, ele provavelmente ele não vai ter conexão com você. Você vai ser uma conexão de segundo ou terceiro grau para ele. E as pessoas, às vezes, deixam o perfil sem a foto para essas pessoas que não têm conexão, tá? Eles deixam o perfil, como a gente chama, mais fechado. Então, isso faz parte já dessa etiqueta, entendeu? Como é que você configura o seu perfil para deixar ele, né, favorável para que a pessoa possa mandar uma mensagem, para que a pessoa possa fazer um pedido de conexão? Então, começa aí. Como que você está preparando o seu perfil? Ele é um perfil amigável, quer dizer que está mostrando o que realmente você sabe fazer, como que você ajuda eventualmente o seu cliente. E o resto da etiqueta, ele vem também como o vender sem vender, né? A reciprocidade. Então, muitas vezes a pessoa, de repente, ela quer que, de repente, alguém faça uma introdução para ela, para outra pessoa, mas ela, de repente, está sem contato com essa pessoa há muito tempo, entende? Vamos pegar um cenário aqui, que eu gostaria que o Cássio, o Leonardo publicou uma vaga, tá? Que me interessa, mas eu não tenho contato com o Leonardo. O Cássio tem. E aí eu chego para o Cássio, pô, Cássio, só que faz muito tempo que eu não falo com o Cássio, né? Como que vai ser essa abordagem que eu vou fazer com o Cássio fria? Ele já é minha conexão, eu conheço o Cássio, né? Mas eu tenho que chegar com uma certa etiqueta. Eu falo, pô, faz tempo que a gente não se fala. Eu vou dar uma olhada no perfil do Cássio, ver as últimas coisas que ele tem publicado, entendeu? Para puxar um pouco o assunto, ver aonde que ele está, né? Eu não posso chegar e entrar frio com o Cássio e falar, Cássio, pô, legal, você conhece o Leonardo? Você poderia me apresentar o Leonardo, fazer uma apresentação? Então, aí já vem uma etiqueta que você tem que fazer. Eu sempre dou a seguinte dica, tá? A diferença do mundo digital para o mundo físico, vamos chamar assim, tá? Para o live. Se eu tivesse num evento presencial, né? Nós três, e eu vejo o Cássio conversando com o Leonardo, qual seria a forma que eu chegaria nos dois conversando para pedir uma introdução? Eu não poderia interromper vocês, que eu estaria sendo uma pessoa, né, rude ali, mal educada, né?
eu teria que puxar o Cássio de canto em um determinado momento, pedir, pô, Cássio, você acha que é pertinente você me apresentar o Leonardo? Então, se você faz uma coisa dessa forma polida no presencial, no live, por que você não tem que usar essa mesma polidez, essa mesma educação no digital? Então, sempre pensa colocando a situação que você tem, por exemplo, eu quero que a pessoa faça uma recomendação para mim, eu quero que ela faça uma apresentação para mim, para tal pessoa. Pensa como que você faria isso no ao vivo, qual o nível de educação, de polidez, de entrada que você vai ter que fazer de quebra-gelo, você vai ter que fazer a mesma coisa no digital. Então, eu recomendo sempre isso para as pessoas, entendeu? Não pensa numa troca, sempre é uma reciprocidade. Eu tenho algo a oferecer para o Cássio em troca dessa apresentação que ele pode fazer para mim, para o Leonardo, né? Então, essa reciprocidade é muito importante. A gente está falando no limite, assim, você pode estender isso a toda a parte do conteúdo, né, da relação, né, Marcos? Essa questão da reciprocidade, a gente vê nas relações comerciais, a gente vê nas relações sociais, aquele velho exemplo, né? Você também quer ser ouvido. As pessoas às vezes têm a preocupação muito grande de falar, de trazer, isso no ambiente corporativo ou familiar, não importa, social. E às vezes o outro lado também quer ser ouvido. Isso você põe numa relação comercial aquelas pessoas aquele vendedor que ele quer falar o portfólio inteiro da empresa e ouvir é uma parte super importante, entender as suas dificuldades, os desafios da tua organização. Quando a gente vai para o processo de recrutamento, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo de transformação digital, como o Marcos bem trouxe, a gente ainda lida com muita gente escondida. Eu gostei do termo técnico usado pelo Marcos, porque é verdade. Hoje você tem inúmeras ferramentas dentro do mercado para fazer a gestão digitalizada do banco de currículos ou de talentos das empresas, e você tem as redes sociais aí que também são uma fonte super importante, e numa busca onde eu estou priorizando palavra-chave, onde eu tenho que trabalhar um acesso, um volume de dados muito grande, você não ter ali o teu perfil preparado e alinhado com que os recrutadores, os hunters estão buscando, você está literalmente escondido. E a gente amplia isso, porque o uso de termos técnicos, ele demonstra um determinado conhecimento, determinado segmento, determinada área de atuação. E a construção do teu networking é importante a formação da referência. Então é importante eu ter, de forma visível que eu atuo em determinados segmentos ou que eu atuo em determinadas situações. E essa etiqueta corporativa também ela é super importante, porque assim como o currículo é o teu primeiro cartão de visitas, na primeira mensagem, na primeira ligação, na primeira entrevista por vídeo, eu já estou mostrando muito de quem eu sou depois no dia a dia. Então, a forma como eu abordo quando eu estou defendendo um interesse meu, mostra muito de como vai ser a minha relação, de como eu vou construir essas relações, também quando o interesse for da outra parte. Então, acho que essa questão do princípio da reciprocidade é um ponto que a gente tem que levar para o network, mas a gente tem que estressar isso, expandir para as relações como um todo, né? Você trouxe um ponto super importante quando eu citei a questão da pessoa ficar escondida, né? Vou citar de novo o lance desse meu treinamento, que ele é introdutório do Social Selling, que ele orienta o seguinte: você trouxe aquele ponto da pessoa fazer as buscas, né? O Leonardo, vamos imaginar que o Leonardo está buscando uma pessoa de vendas que conheça o segmento de manufatura, tá? Bom, manufatura já pode ser uma palavra-chave para o perfil da pessoa, tá? A gente vai falar aqui de um termo técnico que eu acho que eu acho que vale a pena explicar um pouco para o pessoal, tá? Que é o seguinte: chama-se o SEO,
que é do Search Engine Optimization, tá? Toda pessoa que eu acho que está nos ouvindo aqui, acho que tem 100% de chance dela já ter usado o SEO porque ela usou o Google. Então, quando você vai fazer uma pesquisa no Google, o Google tem um engine, que é o SEO, para otimizar as pesquisas, para ver assim, se eu pesquisar por Cássio Politi, né? O Google vai pegar o quê? Vai me trazer o site, vai me trazer o perfil dele, vai me trazer tudo que existe sobre o Cássio, ele vai trazer, tá? Então, todas as empresas, os perfis, eles são otimizados para as palavras-chave. O meu perfil, por exemplo, no LinkedIn, ele está com textos, ele foi preparado, tá? Para quem pesquisa sobre social selling e para quem pesquisa sobre vendas complexas. Então, os textos que eu tenho no meu perfil, desde o meu título, aonde que eu tenho informação, tal, eu trabalho os textos para ter várias vezes a palavra-chave de social selling, de vendas complexas. E eu tive um exemplo super interessante que eu uso nos cursos também, só não deu tempo de entrar no livro de social selling, porque ele aconteceu depois que eu lancei o livro, tá? Eu nunca tinha ouvido no Brasil sobre uma posição, um cargo de Social Selling Manager, tá? Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Me procurou pelo LinkedIn uma pessoa da Natura, tá? A Fernanda. Ela me procurou pelo LinkedIn e falou: olha, eu fiz consultas aqui no LinkedIn sobre social selling e apareceu o seu perfil. Eu fui promovida para Social Selling Manager e eu estou pesquisando, porque não existia esse cargo na Natura, ele foi criado, e eu sou a pessoa que vou assumir esse cargo. Eu queria conversar com pessoas que conhecessem sobre Social Selling, né? Eu imediatamente, né, conversei com ela e mandei meu livro de Social Selling para ela. Ela fez uma publicação, fez um post no LinkedIn, muita gente segue ela, e aquilo me ajudou a vender mais o livro, né? Eu dei o livro de presente para ela, e ali começou uma relação. Eu tenho outro exemplo aqui, tá? Que é o seguinte: eu e o Cássio, nós já nos conhecemos há quanto tempo, Cássio? Há alguns anos. Alguns anos, é. Mais ou menos dessa forma, é. A gente nunca se viu pessoalmente, a gente só consegue, e a gente alimenta uma relação de network, né, super saudável, compartilhando. Recebi os livros do Cássio, né, falei sobre os livros, mandei meus livros para o Cássio também, a gente faz essa troca, e a gente alimenta essa conexão digital, vamos chamar assim, né? É isso. E o Léo, você falou agora há pouco ali, né, de setores do mercado ali e tal, que é na hora do recrutamento, isso tem um certo peso. Mas isso me faz pensar também que a gente tem uma tendência natural a ficar em bolhas. Isso sempre aconteceu na minha visão. Só a internet, as redes sociais só deixaram isso mais claro, só evidenciaram isso. Que a gente se sente seguro em bolhas. Existem 1000 estudos aí, livros e vídeos que você pode ver sobre bolhas. Mas assim, acho que não precisa de muita ginástica mental para entender que a gente fica em bolhas, né? Se o Marcos é um cara que gosta de canoa havaiana, é natural que ele vá ter no círculo dele mais pessoas que falam de... E gosta mesmo, tá? Estou dando um exemplo aqui, não é aleatório. Pratica e tal. Se a gente tem um interesse, sei lá, em cinema, a gente vai também atrair mais gente dessa forma. Isso acontece com as indústrias, né? Assim, quando você está no seu LinkedIn, muito naturalmente você vai ter gente do seu mercado, do seu setor. O meu é marketing, é comunicação, talvez 90% das pessoas que eu tenho lá sejam dessa área. Dificilmente vai ter um médico ou engenheiro, a não ser que seja relação pessoal. Isso é saudável ou não? Você estar em bolha é bom para o networking ou a gente deve tentar, em certa medida, furar essa bolha e ir para navegar em outros ramos ali, em outras indústrias, quando a gente se relaciona? Essa deixa é muito boa, Cássio, para a gente transitar em vários conceitos aqui, cara. A gente não pode misturar os conceitos de bolha com especialização. E às vezes acontece isso, né? É, é natural você ter, por exemplo, uma relação construída dentro do varejo,
ou da mineração, ou do agro, que são segmentos de mercado com uma demanda, uma necessidade técnica muito característica, ou mesmo a velha comparação entre mercado financeiro e economia real, indústria de serviços, a adaptação de profissionais para esses diferentes segmentos, né. Agora, quando a gente fala em bolha, a gente está falando literalmente daquela coisa de eu não querer enxergar o que está aqui fora. Então existem esses 2 conceitos. E acho que a tua provocação, eu não vou nem tratar como uma pergunta, Cassio, mas é uma provocação muito rica. A gente está num contexto de mercado, a gente está gravando esse episódio falando num momento que conceitos como diversidade, inclusão e inovação têm vindo com muita força, né. Então, você sair da bolha ou você buscar o conhecimento fora das tuas zonas de conforto ou de relacionamento comum, buscar expandir o teu networking para zonas onde você ainda não tem tanta influência, é muito importante para trazer essa capacidade de uma visão diversa, né. A inovação, por vezes, está fora daquilo que você conhece. Eu vou te dar um exemplo, um caso, um projeto que nós tocamos no passado, era uma empresa do setor de varejo, bastante conhecida, e que tinha alguns problemas, de estrutura de capital. E daquele processo de recrutamento, o CFO trouxe: "Cara, eu preciso de alguém do varejo e etcétera, porque o varejo é o varejo, sabe como é que é?". Então toda aquela coisa da especialização dentro do segmento. E a nossa abordagem foi uma abordagem muito para esse caminho do tipo: "Ok, mas o tipo de problema que você enfrenta hoje, ele é comum ao varejo. Será que não é o momento da gente testar alguém de fora? Talvez de segmentos mais complexos ou de segmentos cuja estrutura tem uma diversidade de produtos maior, e aí estava a virada da inovação, né, de você trazer alguém de fora que pudesse criar alguma coisa que tivesse acostumado com problemas diferentes. Então, eu acho que esse exemplo ele é muito rico, porque quando a gente traz o conceito do networking, das relações que a gente vai construir na nossa carreira, o poder do network ele não está só na venda ou só na questão de você se sentir favorecido numa determinada relação, porque nem é esse o objetivo efetivamente, mas é a questão do acesso à oportunidade. Um networking robusto, uma rede de contatos sólida, de qualidade, com reciprocidade, ela te traz acesso a outras oportunidades. Não é aquela história do que indica: "Eu conheço a pessoa, então eu vou entrar, eu conheço a pessoa, então eu vou vender", mas eu conheço pessoas em diversos segmentos que me facilitam o acesso à informação. Então, por vezes, não é necessariamente eu resolver o problema ou ser a pessoa mais qualificada, mas eu ter acesso às pessoas que conhecem ou que resolvem aquele tipo de problema. E isso faz com que eu crie relações um pouco mais sólidas, porque ora, eh, eu estou eu estou levantando a mão e pedindo o apoio, ora eu sou a pessoa que está sendo acessada para apoiar. Então é super importante, quando eu saio da bolha, eu começo a enxergar variáveis, conhecer gente, conhecer mercados ou conhecer que talvez não sejam recorrentes no segmento que eu atuo, no universo que eu estou inserido. Então, exemplo que você comentou, eu pratico determinado esporte, mas, por exemplo, o caso do Marcos, ele pode falar com muito melhor, propriedade, mas ele tem o esporte dele, a canoagem, e que provavelmente ele tem a prática de esportes ali, como o exercício de fortalecimento, a corrida, o cardio, que beneficiam a performance dele. No universo corporativo e nas relações é a mesma coisa. Eu, ter o conhecimento profundo num determinado tema é importante, mas hoje a gente vive num mercado em que fala-se muito em integração. Conhecer o que está ao meu entorno é importante, me traz uma visão holística e, por consequência, de maior profundidade. Assim, não que é uma visão completamente oposta, mas eu prezo muito pelo foco. Então, como a gente trouxe os exemplos de esporte, eu saí do triatlon, fiz uma transição do triatlon para a canoa havaiana, tá? Eu, por um tempo, curto espaço de tempo, eu tentei manter os dois. Eu não consegui manter os dois. Aí escolhi ficar fazendo só canoa havaiana, tá? Eu acho que tem um contexto de
do objetivo, do propósito com o networking. Tá? Então, se a pessoa tem um propósito, por exemplo, de ela realmente assim, eu quero nesse segmento de mercado, eu almejo ter uma posição chave nesse segmento de mercado. Pô, ela tem uma coisa que é estar com um objetivo claro. Não, eu almejo uma posição de diretoria, mas ela pode ser tanto no varejo, como pode ser na manufatura, tal. Pô, então, legal. Eu acho que tem um drive, tem uma coisa que direciona, que é o objetivo. Então, eu sou muito de orientar para ter foco. Então, se a gente, como se a gente estivesse fazendo em vendas, traçar o perfil ideal de cliente. E é uma das coisas mais difíceis para as empresas, e eu falo aí de startup quanto de empresa grande também, tá? É alguém bater eventualmente na sua porta para comprar e você dizer não. Então, acho que é muito importante isso, por exemplo, se a pessoa tem o foco de trabalhar em um determinado segmento de mercado que ela escolheu, e deve ter seus motivos para isso, que ela acha que é o segmento de mercado para ela, é estratégico, tal. Daqui a pouco ela recebe uma oferta, depende de outro segmento que é completamente diferente do dela. Ela vai ter que tomar uma decisão, entendeu? Eu mantenho o meu foco, eu vou continuar aumentando meu networking nesse determinado segmento de mercado. Então, eu prezo muito também pelo foco. Eu entendo que tem o contexto de você entender as outras bolhas, mas se você tem um objetivo claro, foca naquela bolha, porque você não vai conseguir dar conta de muita informação de outros mercados e tal. E hoje as pessoas ficam com uma ansiedade com isso, que você está sempre com um backlog enorme. Pô, eu deveria estar lendo sobre isso, eu deveria estar fazendo amizade com aquela outra bolha, eu deveria estar, sabe? Então, eu acho que a pessoa tem que se poupar dessa ansiedade de tentar girar vários pratinhos de várias bolhas. Eu sugiro focar naquela que você quer criar um networking, fortalecer aquele networking, né? Do que, de repente, tentar deixar girando vários pratinhos com nem tanta velocidade, assim, né? Tem mais risco de cair os pratinhos e quebrar. Legal. E para a gente fechar aqui, eu queria trazer um ponto, né, que eu acho que é a base de tudo que a gente pensa quando a gente fala em relacionamento, tanto entre pessoas quanto relacionamento entre pessoas e marcas, que é a confiança. Eu acho que esse tema ainda precisa ser mais aprofundado em muitos campos aí, né, do marketing, do RH principalmente, né? Porque você precisa ser e parecer confiável. E cada vez mais o mundo exige, né, uma postura. Esse até é um problema, porque às vezes a pessoa não é tudo aquilo que ela aparenta ser nas redes sociais, não tem aquela conduta tão ilibada quanto parece nas redes sociais, mas pegando os casos positivos, a gente precisa parecer confiável, né? A gente precisa ser e parecer confiável. Como é que vocês fazem isso, né? Só se expor é suficiente? Você precisa, por exemplo, de recomendações de outras pessoas, porque não adianta a gente chegar aqui e falar, nossa, eu sou um cara super honesto, super correto, tal. Político faz muito isso, né? Agora, se o Léo chegar aqui e falar, pô, o Marcos é um cara, olha, pô, já tivemos uma relação anterior aqui, putz, é um cara 100%, é um cara que tem palavra, tal, pronto, mudou tudo, né? Então, como é que se constrói confiança? Essa é a pergunta. Dado que é você quem está falando por você, na maior parte do tempo, e não os outros falando por você. Bom, acho que aí tem que, de novo, contextualizar um pouco o objetivo ou quem é a pessoa, né? Vamos pegar o meu caso, tá? Eu sou autônomo, né? Tenho a minha empresa, faço treinamentos, consultoria, enfim. Eu vou ser suspeito para falar de mim. Agora, se eu fiz um trabalho de consultoria para o Cássio, e o Cássio gostou desse trabalho, porque eu realmente me dediquei, ele sentiu que eu fiz diferença no trabalho, vai chegar no final e falar, Cássio, você poderia fazer uma recomendação para mim? Você poderia fazer um depoimento? Eu vou sempre buscar isso. Então, se você for no meu site
para ver a parte de tanto treinamento da academia de vendas, quanto a parte de consultoria, você vai ver várias aspas de clientes falando do trabalho, ou vídeos gravados também. Então, eu sempre prezo muito por estabelecer essa troca. Eu estou me doando, eu vou fazer o melhor do trabalho, mas eu vou pedir lá no final, realmente, assim, essa sinceridade de um depoimento, de uma indicação, né? Quando a gente está falando do outro cenário, quer dizer, que eu não tenho como pedir para o Cássio uma recomendação, tá? Eu estou falando de mim, né, para um público, eventualmente, que não me conhece. Aí a gente traz um chavão que é o lance da autenticidade. Eu tentar, depende, assim, numa gravação ou num áudio, qualquer coisa, eu tentar ser outra pessoa, ter um outro comportamento que o meu, eu, fora do trabalho, fico fazendo brincadeira pra caramba, na resenha, assim, é muita fazer graça e tal. Eu, no trabalho, eu sou completamente diferente. Então, eu não tento ser uma coisa diferente do que eu sou. Então, a autenticidade, eu acho que já começa essa construção da confiança para o público, tá? Então, se eu estou sendo realmente genuíno, estou sendo autêntico nas coisas que eu estou levando para o mercado, que eu estou trazendo para as pessoas, eu acho que aí já se começa a estabelecer essa base da confiança. E enxergar o outro. É como se você se colocasse no mesmo palco que ele. Aí a confiança, ela vem. Maravilha. Marcos, para a gente não deixar o público curioso aqui, você falou que tem treinamentos, que tem cursos online. A gente pode deixar aqui na descrição do podcast o link, né, para quem quiser dar uma olhada. Mas é legal você dar uma explicada. Quem é que pode participar? Para quem é voltado esse tipo de treinamento? Enfim, né, Léo? Vamos dar aqui o momento jabá para o Marcos. Momento jabá. Eu tenho um site que chama-se salescoaching.com.br, tá? Em inglês, onde eu tenho meu blog, com vários artigos sobre vendas e marketing, social selling aprofundado. Tenho os meus livros à venda também, meu último livro de vendas complexas, o livro de social selling. E eu tenho uma parte de cursos online, cursos gravados, tá? Que eu tenho a minha plataforma de EAD. Tá? Então, são cursos com bastante exercícios, com passo a passo para poder aplicar várias coisas que eu falei hoje aqui de social selling. Eu tenho cursos lá para a pessoa implantar, que ela olha o passo a passo aqui com as telas do LinkedIn, onde que está cada coisa, como é que ela trabalha os textos, como é que ela faz prospecção no LinkedIn. Então, eu prezo muito por compartilhar conteúdo. Tem muita coisa de graça, de vídeos também no meu site que leva para o canal do YouTube. Então, tenho bastante leitor e pessoas que acompanham meu conteúdo, porque eu compartilho direto. Toda semana eu estou compartilhando conteúdo novo, seja no LinkedIn, seja no meu blog. Então, se o pessoal acompanhar o conteúdo, tenho certeza que vai conseguir melhorar sua abordagem de vendas, melhorar seu pipeline com uma melhor prospecção. Maravilha. Marcos, quero te agradecer muito aí pelo papo. Obrigado por compartilhar conhecimento e trazer essas instruções aí para a turma que precisa, de alguma maneira, usar o networking, né, para progredir na carreira. Obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço, Cássio, Leonardo. Bem interessante a gente bater um papo e desejo sucesso e ótimo networking para todo mundo que está nos escutando aqui. É isso aí, Léo. Obrigado mais uma vez. Espero você nos próximos episódios aí no futuro. Obrigado, viu, Léo? Eu que agradeço mais uma vez o convite, Cássio. Eu já tô esperando o próximo, hein? Obrigado, Marcos. Lições super importantes, aplicáveis a todo mundo. Obrigado pelo espaço. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil.
Venha fazer parte dessa história. Trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Marcos Milius, fundador da Sales Coaching, e o Leonardo Berto, Branch Manager aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?